Ótima tarde para você, ligado aqui no Tarde Band News, 2 horas, 1 minuto, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, Pablo. E aí, Débora, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo e muito obrigado por nos escolher. Vamos então dar sequência à nossa série de entrevistas especiais com pré-candidatos aos governos dos estados. Hoje temos o estado do Rio de Janeiro na linha. Cada político tem 20 minutos de participação. O objetivo aqui é explicar para o eleitor o plano da futura gestão e por que se tornar um candidato um pouco mais à frente. As entrevistas também são transmitidas nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com o pré-candidato pelo PSD, Felipe Santa Cruz, 2:01 pelo horário de Brasília, então teremos 20 minutos a contar de agora. Felipe, seja bem-vindo, como vai o senhor? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite para esse espaço democrático. O Fluminense conhece o senhor até pelo trabalho do senhor junto à OAB. Mas por que sair do campo do direito e ir para a política, Felipe? Porque qualquer cidadão do Rio de Janeiro hoje sabe da situação de descalabro, de abandono, de decadência do nosso Estado. O Estado está há mais de 30 anos em decadência, virou um Estado com um olhar até triste do resto do país para o Rio de Janeiro. Para aquele que é cidadão do Rio, que tem uma vida no Rio, como eu tenho, uma vida inclusive com meus filhos, meu escritório, minha família, é uma obrigação fazer parte do debate público nesse momento e buscar soluções para o Rio de Janeiro, para retirar o Rio de Janeiro dessa estrada de mediocridade, desse caminho de decadência que ele vem vivendo já há muitos anos. Bom, de que forma o senhor, então, deve trazer sua experiência, né, na área do direito e quais soluções apontar? A gente tem tratado com diversos candidatos, seus adversários, sobre os desafios que o Estado apresenta em vários setores, na economia, na educação, na saúde, segurança pública, transporte. É claro que não vai caber tudo em 20 minutos de conversa, mas para que o eleitor vá conhecendo suas propostas também, o que o senhor traria como principal prioridade em uma eventual gestão? Acho que o pilar que organiza o resto todo é a questão da segurança pública, Débora. É fundamental que nós possamos fazer uma verdadeira revolução na segurança pública no Rio de Janeiro. Nem essa política, digamos, assassina, que defende a morte, em especial dos mais pobres, essa política que defende a conduta do Estado como um agente homicida, nem a política da omissão, como se o Estado não tivesse que fazer valer a lei. Eu tenho usado muito a imagem que aprendi na faculdade, que é a imagem da deusa da justiça. Ela usa a venda para ser imparcial, porque ela não escolhe favoritos, mas ela usa uma espada. Essa espada é para fazer valer a sua força. A partir dessa organização da política de segurança pública, que não é uma política só das polícias, óbvio que nós devemos valorizar as polícias, mas nós precisamos integrar o sistema de justiça. E acho que sou a pessoa certamente mais habilitada para isso por conta da minha história, do meu currículo. Integrar o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Penitenciária, o Tribunal de Justiça, modernizar a ligação entre todas essas instituições, fazendo com que seja mais célere e eficiente a organização do Estado. A partir desse pilar, nós podemos recobrar a confiança e redobrar a possibilidade de investimentos no Rio de Janeiro. O grande problema do Rio de Janeiro hoje é a decadência do emprego e renda. Nós somos o 18º no Brasil de receita per capita tributária. Nós somos um estado em decadência, por exemplo, na parte industrial, há mais de 30 anos, já perdemos 35% da nossa relevância no país. Na parte agrícola, por exemplo, nós éramos produtores de 10% do leite do Brasil há um pouco mais de 20 anos. Hoje a nossa produção é insignificante. O Rio tem que retomar as suas vocações, atrair o empresariado com segurança jurídica para que possamos gerar renda, gerar emprego e retirar, como eu disse, o Estado desse momento de letargia e da decadência que mergulhou nos últimos anos. Felipe, quem preside o partido do senhor no Rio de Janeiro é o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, que já falou muito sobre o apoio que vai dar ao senhor, mas também já citou um outro candidato, Rodrigo Neves, que é do PDT, pré-candidato, aliás, que é do PDT. Rodrigo Neves lançou essa semana a candidatura dele, a pré-candidatura ao governo do estado do Rio. E citou o senhor, e o senhor parece que estava presente, inclusive, nesse evento. Como é que vai ser essa conversa entre vocês? Vocês pretendem formar uma chapa um pouco mais à frente? Ou serão dois pré-candidatos se tornarão candidatos lá na frente que vão conversar o tempo todo, dialogar, e aí talvez o caminho se encontre em algum momento? Como é que vai funcionar isso, Felipe?
Pablo, o Rio de Janeiro, para os observadores e para nós que estamos aqui, talvez seja o único lugar onde verdadeiramente é possível a construção de uma terceira via. Os cariocas, mais de 70% dos cariocas e fluminenses não têm candidato para a próxima eleição. A eleição aqui, ela tem um espaço enorme para a construção de um campo democrático, né? Um campo que apresente propostas sólidas, e nós estamos conversando com o PDT, já não de hoje. Há mais de um ano que eu mantenho conversas com o Rodrigo Neves, foi importante prefeito de Niterói, fez uma grande gestão em Niterói, e nós, nos próximos dias, acredito que no próximo mês, vamos definir a nossa chapa. O PDT, o PSD e os outros partidos que estão se aproximando da nossa aliança, juntos, vão construir, sim, um polo que vai gerar atração de uma candidatura que terá potencial de vitória e de transformação da vida do nosso povo. Como eu disse aqui, um povo que tem uma vida cada vez mais sofrida, e para mim, um grande entusiasmo é o apoio do prefeito Eduardo Paes, que em pouco tempo, em pouco mais de um ano, nós conseguimos retomar aqui a expectativa e a gestão, e a expectativa positiva e a gestão positiva da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos quadros formados, nós temos gente qualificada para, a partir do momento que ganharmos a eleição do governo do Estado, possamos fazer um grande governo e entregar para a população resultados concretos. A gente está entrando em uma fase inicial de campanha, digamos assim, né? Faltam aí pouco mais de 6 meses ou 6 meses para as eleições, pouco mais de 6 meses. À medida em que a data vai se aproximando, os candidatos vão colocando a mão na massa, né? O senhor já tem informações sobre projetos de campanha, como é que deve ser o foco, tendo em vista que das últimas eleições para cá, o modelo tem mudado um pouco de campanha eleitoral, a forma como o tempo de televisão, o tempo de rádio tem afetado os eleitores já não é a mesma de outras campanhas eleitorais. Já há conversas nesse sentido? Há conversas, nós estamos conversando, montando, obviamente, um programa de governo extenso, atraindo a sociedade civil. Se é algo que o Rio de Janeiro, a academia, se é algo que o Rio de Janeiro pode contar para sair dessa mediocridade, desse atraso, é a força da nossa academia. Me espanta que a academia não esteja participando do governo, que nós não tenhamos grandes nomes técnicos ocupando os cargos políticos, ocupando as secretarias. O Rio de Janeiro tem grandes universidades, é um produtor de saber, e hoje a economia é a economia do saber, é a economia da inteligência, da modernidade, da inovação. Nós estamos conversando com essas pessoas. Obviamente eu não sou detentor de todas essas respostas, são forças, são pessoas que amam o meu estado como eu amo, que vão se unir, e nós vamos construir uma campanha, mas não uma campanha de marketing, Débora, é uma campanha de ideias, é uma campanha de propostas. Eu tenho dito, eu não farei uma campanha de ataques pessoais. Eu acho que é algo que a minha profissão é uma profissão onde todos se acostumam ao contraditório, com respeito, com lealdade. Se é algo que eu posso somar nessa campanha, é esse meu histórico. Apresentar propostas, ouvir as propostas dos meus adversários, e que possamos nós todos, homens e mulheres do Rio de Janeiro, sair, volto a dizer, sair desse estado desesperador. As ruas das nossas cidades estão tomadas de pessoas dormindo. As pessoas não têm casa para voltar. O Estado está no processo de degradação e nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos construir uma grande frente de homens e mulheres honestos, trabalhadores, comprometidos com a reconstrução do Rio de Janeiro. Felipe, o senhor citou a academia, a importância que a academia pode dar ao poder público. Vamos falar então sobre educação no Rio, porque a gente tem a UERJ, por exemplo, um grande símbolo da educação superior no estado do Rio de Janeiro, e tem também escolas que foram projetos lá desde a década de 80 para cá, que se tornaram símbolos também do governo do estado do Rio de Janeiro. Qual o projeto do senhor para a área da educação e também para a valorização de professores e outros educadores? Primeiro é recuperar a autoestima do professor do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Isso está sendo feito na prefeitura do Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de dar o exemplo da prefeitura, porque o meu partido comanda a prefeitura da capital. Os 101 CIEPs, aqui falando do PDT, que foram deixados por Leonel Brizola, talvez no último grande sonho de vanguarda que o Rio de Janeiro viveu. Eu não lembro de outros de lá para cá. Né, transformador, que é o projeto da Darcy Ribeiro para os CIEPs. Os 101 projetos serão recuperados agora com o dinheiro da SEDAI. Nós estamos fazendo com o mesmo dinheiro, com a receita da venda da SEDAI na prefeitura, projetos que são estruturantes. Nós vamos recuperar essas escolas, recuperar a autoestima do professor. A UERJ sabe
que eu serei um apoiador, até pela minha história de vida, do seu funcionamento. A FAPERJ, que está abandonada, né? Como é que o Rio de Janeiro, com essa força de produção teórica, acadêmica, não tem projetos voltados para o dia a dia do seu estado? Então, nós vamos recuperar a FAPERJ, nós vamos recuperar a UERJ, nós vamos cumprir a dotação orçamentária da UERJ e nós vamos cuidar da escola, das nossas crianças. É por isso, inclusive, que eu quero o PDT comigo, é por isso que eu quero a tradição de Leonel Brizola, para que esse seja um compromisso nosso insofismável, um compromisso que não vai ser arredado. Nós não vamos arredar pé de ter a educação como um foco e não vamos gastar o dinheiro público que, porventura, nós vamos conseguir com as nossas iniciativas, atraindo o empresariado, atraindo novamente aqueles que querem investir no Rio de Janeiro, com obras de fachada, com obras com cunho eleitoral, obras passageiras. Nós vamos investir esse dinheiro no que transforma a vida, que é saúde, educação, emprego e renda. Pois é, e de onde o senhor pretende buscar recursos, né? A gente tem informações sobre o orçamento para o estado do Rio de Janeiro, em torno de pouco mais de 80 bilhões de reais para 2022. Muitas vezes o desafio é grande porque o cobertor é curto, você cobre a cabeça, descobre os pés, né? Não só na área de educação, mas de saúde, transporte público, segurança pública, como o senhor falava agora há pouco. De onde buscar recursos em um período de crise nacional e global, né? Estamos nos recuperando ou tentando nos recuperar de uma pandemia, aos poucos a economia vai sendo retomada, há uma série de fatores externos que impactam para esse reaquecimento da economia, mas de que forma o estado do Rio de Janeiro pode buscar esse tipo de auxílio para desenvolver, para oferecer mais emprego para o trabalhador do Rio de Janeiro também e para fazer esses investimentos em todos esses setores que o senhor citou? Primeira coisa, eu vou voltar a repetir, é a segurança jurídica, é a transparência e honestidade que vai atrair o empresariado para o Rio de Janeiro. Eu tenho conversado com muitos empresários, é impressionante o preconceito, o pé atrás, o medo que há com o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto, esse é um ponto que constrói o resto todo, porque nós precisamos da iniciativa privada. O segundo, apesar da sua fala corretíssima sobre até o déficit projetado das nossas contas, o Rio em recuperação fiscal acabou de ter a sua recuperação fiscal negada pelo Ministério da Fazenda, nós aqui estamos perplexos com o discurso que parte do governador de que o Rio está onde está sobrando dinheiro. O que está sobrando dinheiro? O Rio age como aquela família irresponsável que foi rica um dia, vendeu seu último quadro e fica vivendo como rico mais 1, 2 anos, gastando sem previdência, gastando sem cuidado, e um dia tem que morar na casa de uma tia. A tia, no caso, é a União Federal. O Rio de Janeiro está com o pagamento de suas dívidas suspensas. Houve uma liminar da semana passada para não pagar mais 3 meses das dívidas do nosso Estado. Nós precisamos de uma grande repactuação, nós precisamos sim reconstruir esse projeto nosso de desenvolvimento. Vamos precisar, sim, de um profundo debate com a União Federal, com o governo federal, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa, com responsabilidade, cortando o que tiver que ser cortado, reduzindo a máquina, trabalhando com novas tecnologias. Eu tenho conversado muito com servidores públicos, por exemplo, as nossas delegacias, o investimento em tecnologia que pode gerar a superação do déficit de pessoal. Nós tínhamos 12 mil servidores na Polícia Civil há 10 anos e hoje temos 8 mil. Então, nós temos várias frentes para fazer isso. Óbvio que não é uma frente só, mas a primeira é agir com responsabilidade. O Rio de Janeiro tem que reconhecer as suas dificuldades, assim como fez o Rio Grande do Sul recentemente, assim como está fazendo Minas Gerais, ser honesto, assumir o protagonismo das soluções de seus problemas, não transferir para os outros e não agir de forma irresponsável, como está fazendo nesse momento, gastando um dinheiro que não retorna, porque a venda da SEDAI, se ela vai dar certo ou não, nós só vamos descobrir em alguns anos. Agora, a receita está no caixa do Estado hoje, inclusive também esse aumento de royalty, infelizmente gerado, felizmente para o caixa do Estado, mas infelizmente gerado por uma guerra que é extremamente, esperamos nós, sazonal. Quero ouvi-lo, então, sobre concessões e privatizações. O senhor citou a SEDAI, que já foi concedido o serviço da SEDAI, já mudou inclusive o nome e é parte da recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Como o senhor muito bem lembrou, está lá no Ministério da Economia, ainda sem uma parte final sobre isso. O prefeito da cidade do Rio está tendo dificuldade para conseguir conceder o serviço de BRT.
está atravessando nesse momento uma semana complicada no serviço de transporte público na cidade do Rio. E há pouco tempo atrás tivemos a discussão sobre o Galeão, que voltou a ser devolvido, e também o Santos Dumont, que é contrário, inclusive, o modelo de gestão do Santos Dumont, que o prefeito Eduardo Paes não tem um ponto de vista favorável ao modelo que é defendido pelo governo federal. O que o senhor pensa sobre Galeão, concessão, Santos Dumont, serviços de mobilidade como o BRT, por exemplo, e até mesmo a concessão da SEDAI em contrapartida ao regime de recuperação fiscal? São pontos bem diferentes. O Galeão e o Santos Dumont, para mim, Pablo, são sinônimos do enfraquecimento do Rio de Janeiro politicamente. O Rio de Janeiro está de joelhos, está enfraquecido, está sem força. É uma contradição. O Rio de Janeiro tem o presidente da República, o governador e os 3 senadores no PL. O partido do governo. Os 3, acredito eu que na história da República isso não deva ter acontecido. E mesmo assim o Rio de Janeiro não tem força nenhuma nas negociações nacionais. O Rio de Janeiro perdeu o certificado, por exemplo. O posto de Itaguaí está sem certificado de zona exportadora para favorecer Santos e a privatização de Santos. Então o Rio de Janeiro está frágil, e isso mostra o que foi feito no Galeão. Graças a Deus nós já tínhamos a posse do Eduardo Paes, porque quem resistiu fortemente foi o Eduardo Paes, com a legitimidade que ele tem com o voto que vem das urnas, que vem da vitória na última eleição. A situação da SEDAI é outra, nós somos a favor da privatização da SEDAI, vamos cobrar os resultados dela. Eu digo que se vai ter sucesso ou não, nós vamos descobrir em alguns anos. Agora, falando aqui do transporte, você sabia que nós temos um instituto que trata da zona metropolitana do Rio de Janeiro? Obviamente que a questão do transporte, e esse instituto foi montado agora no último governo e está lá, aparelhado politicamente como todo o resto do governo. Obviamente que a solução do transporte é uma solução metropolitana. Nós vivemos numa das maiores áreas metropolitanas da América Latina. São 16 milhões de habitantes no nosso estado, que é um estado pequeno, o 4º menor do país, com apenas 92 municípios, e 70% dos nossos habitantes vivem na região metropolitana. Nós precisamos tratar isso com seriedade. Há projetos já construídos. Nós precisamos buscar meios de financiar esses projetos e fazer uma revolução. Agora, para isso, nós precisamos de, volto a dizer, responsabilidade e coerência. O Rio de Janeiro é o lugar onde há pouco tempo o ex-prefeito Crivella derrubou com um trator as cancelas da linha amarela. Nós, claro que entendemos que tem que se discutir o preço do pedágio, mas o empresariado tem que compreender que o que for pactuado com o governo do Rio de Janeiro será cumprido. O empresariado tem que saber que o Rio de Janeiro tem palavra. O empresariado tem que saber que virá para cá para receber segurança jurídica e compreensão do Estado nesse momento de reconstrução. Então, são várias frentes, mas eu acho que todas elas se sustentam pela seriedade e pela força. Nós não vamos ficar de joelhos. Quem me conhece pelos meus traços pessoais sabe que não é um hábito meu ficar ou temer nada. Nós vamos dialogar, é da nossa tradição, é da nossa escola, mas nós vamos fazer valer a força do Rio de Janeiro, a sua força histórica, a cidade mais bonita da América Latina, o estado mais importante da história da nossa colonização, a nossa capital da República durante muito tempo, e que está hoje abandonado. Nosso estado vive uma decadência que dói em todo brasileiro. Tenho certeza que todo brasileiro que está me assistindo sente uma dor, porque todo brasileiro tem uma história de amor com o estado do Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro. Felipe, temos mais 2 minutos e eu gostaria de terminar essa nossa conversa com um ponto que o senhor citou ali, de que o Rio de Janeiro é o único local hoje no Brasil onde, de fato, a terceira via tem uma chance. O senhor foi filiado ao Partido dos Trabalhadores durante um tempo, se filiou ao PSD agora, está bem próximo também do PDT de Ciro Gomes. E justamente hoje estamos vivendo uma reviravolta no cenário nacional com relação a pré-candidatos à presidência da República. Quem o Felipe Santa Cruz deve apoiar para o Palácio do Planalto, já que o partido do senhor também, o PSD, ainda não se decidiu para qual lado vai também com relação ao âmbito nacional? Pablo, eu vivi muitos anos e fiz uma trajetória que me orgulha muito na Ordem dos Advogados, acreditando também na disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Acabei de me filiar, eu tenho uma história de luta na minha família, minha. Quem decide isso no meu partido é Gilberto Kassab, o meu presidente estadual, que é Eduardo Paes, que é a minha liderança. Eu vou fazer campanha, posso te adiantar que não farei campanha para Jair Bolsonaro. Fora isso, farei campanha no campo democrático com muita tranquilidade para os candidatos do campo democrático que o meu partido vem a apresentar. E acredito que o Brasil vai mudar o seu rumo no caminho da democracia, da reconstrução da empatia, do amor, do respeito à igualdade e às desigualdades, na luta por um país
aqueles que pensam de forma desigual, não pensam da mesma forma, diferente, e na luta por um país que lute aí sim contra a desigualdade, contra a pobreza. Eu acho que tudo isso retorna nessa eleição e por isso também estou apresentando o meu nome, viu, Pablo, Débora? É um momento que o cidadão tem obrigação de fazer parte desse processo, porque é uma eleição decisiva para o Rio de Janeiro, para os próximos 20, 30 anos, e decisiva para o Brasil. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. A democracia do Brasil precisa de todos nós. Muito bem, tempo encerrado, mas só pedir para que o senhor deixe seus canais para quem quiser conhecer mais das suas propostas, conseguir mergulhar a fundo, conhecer um pouquinho mais sobre o que o senhor oferece como propostas para a gestão do Rio de Janeiro. Quem quiser saber mais, onde é que pode obter essas informações? Na nossa rede social, no meu Instagram, Felipe.Santacruz, nas minhas redes sociais, no meu Twitter. Isso tudo vai sendo, ao longo dos próximos meses, apresentado, volto a dizer, com a colaboração de muitos homens e mulheres que amam esse Estado. Nós ouvimos aqui no Band News TV Felipe Santa Cruz, pré-candidato pelo PSD ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo tempo do senhor, pelas explicações. Foi bom para o Fluminense poder conhecer um pouco mais sobre essas propostas e é nosso papel aqui dentro do jornalismo poder levar isso, fazer esse canal junto ao eleitor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.